Queridos, João, Evangelho, capítulo 4, começando a partir do versículo 1. Eu vou tentar ser bem breve aqui, porque quando eu fiquei sabendo do horário, eu fiquei assustado. Mas nós vamos conseguir. Olha só, começa dizendo assim: e quando o Senhor, João, Evangelho, capítulo 4, a partir do versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta, ou seja, meio-dia, um calor muito forte. Ele estava cansado, ele estava com fome. Olha que coisa interessante, nesse horário seria praticamente impossível que alguém aparecesse ali. E de repente aparece uma mulher. Uma mulher então aparece. E lá no versículo 7 diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aquele que estava cansado, aquele que estava com fome, aquele que não tinha tido, digamos assim, ou seja, a sua mensagem não tinha sido aceita pelos judeus e pelos fariseus, então ele agora numa outra perspectiva de mentalidade evangelística, de trabalho missionário, num lugar onde, aos olhos humanos, a mensagem seria de fato rejeitada, porque os samaritanos não se davam com os judeus, eles, digamos assim, se odiavam. Os judeus, eles não cumprimentavam os samaritanos, não conversavam com eles, não repartiam alimento, nada com eles. A única coisa que era possível fazê-los se aproximarem era se fosse negociar algo. E Jesus ali com sede, cansado, num horário bem improvável, como já dissemos, de alguém aparecer ali, aparece a mulher samaritana. Aquele que criou os oceanos, as fontes das águas, o doador da vida, não tinha como ele tirar aquela água. Então agora ele pedia de beber. Aquela mulher então, ouve, né? Dá-me de beber. Aí no versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, eles não foram ali para conversar com os samaritanos, né, para bater um papo com eles, para ter uma intimidade, mas para negociar, comprar comida. Versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela ficou assim pensando, né? Olha que interessante. Além de um probleminha aí, que nós vamos saber daqui a pouquinho, e por isso que ela foi nesse horário improvável. Não era para ela ter ido neste horário tirar água, mas tinha um porquê dela ter ido neste horário. Um judeu começa a conversar com ela, e ela sendo mulher acima de tudo. Além de samaritana, mulher ainda. Jesus disse, e eu imagino Jesus dizendo com aquela voz mansa, sabe? Sabe aquela voz? Eu falo, fico até emocionado. Aquela voz mansa de Jesus, aquela voz suave. Talvez já aconteceu com você, né? Talvez você teve, de repente, uma experiência com Jesus, de ouvir a voz dele. Aquelas impressões que vêm através do Espírito Santo lá no fundo da nossa mente. E Jesus, com aquela voz suave: se tu conheceras o dom de Deus. Porque água, sabe como era considerado água? Dom de Deus. Se alguém estivesse passando muita necessidade, sobretudo sede, os árabes, aonde quer que eles estivessem, eles desviavam a sua rota de viagem para saciar a sede de quem quer que fosse. E Jesus, então, eu imagino Jesus dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber?
Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Eu imagino Jesus bem nesse timbre de voz assim. E aí no versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, né? Ou seja, como se estivesse, né? tirando o barato de Jesus, não é? Sou samaritana, esses judeus aí só nos renegam, ainda está conversando comigo. Você não tem como tirar a água, não. Ela nem imaginava com quem ela estava conversando. Ela não sabia que estava conversando com aquele que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, entendeu? Que ele era a água da vida. Porque aquela água que ela estava indo tirar, não ia matar a sede dela. Eu tomei água antes de vir para cá. Já estou com sede. Não precisa, dá para segurar. Dá para segurar até o final, não precisa de água agora, muito obrigado. Mas, usando como exemplo, ela não sabia que alguém ali especial poderia dar a ela uma água que iria matar a sede dela, que ela nunca mais ia ter sede. E aí, continua dizendo assim, repetindo o versículo 11: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água da vida? Mas interessante, né? Gostei desse negócio dessa água da vida. Quero saber mais sobre isso. Olha só. O egocentrismo dela, versículo 12: És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Por quê? Porque ela olhava para as lembranças do passado e ao mesmo tempo na esperança do futuro, de que viria um dia um Messias. Ela não sabia que ela estava falando com ele. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E eu imagino Jesus novamente com aquela voz mansa. No versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí, no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e não venha mais aqui. Quero beber dessa água. Jesus, de uma forma abrupta, de uma forma repentina, ele muda o seu diálogo. E ele faz agora algo interessante, que vamos começar agora a ter lições para nós aqui. Olha só, versículo 16. Disse-lhe Jesus: Vai. Daquela forma mansa novamente, né? Como sempre, vai. Chama teu marido. Chama teu marido e vem aqui. E a mulher agora gelou, né? Ela, puxa vida, e agora? Agora começou a cair a ficha. Agora ela começou a enxergar. Note bem essa palavra, se possível anote, você telespectador, você que está aqui, anote isso. Ela começou a enxergar, que a gente sempre diz isso no programa Intimidade com Deus, a importância de enxergar a malignidade do pecado. Ela agora começou a enxergar a malignidade do pecado dela. Porque sabe, meu querido e minha querida, meu amigo e minha amiga, quando Jesus, Ele quer nos dar uma água que mate a nossa sede, primeiro, Ele quer nos fazer penitente, ou seja, Ele permite que a gente reconheça a nossa miserabilidade, nossa condição pecaminosa, que a gente enxergue a malignidade do nosso pecado, o quão o pecado é destrutivo, o quão o pecado só traz miséria, tristeza. O pecado nunca vai trazer alegria para alguém. Eu desafio qualquer pessoa que esteja em pecado de provar que ela é uma pessoa feliz de verdade. Aquela mulher tinha um problema. Sabe qual era o problema dela? Ela gerava expectativas em ser feliz no amor. Porque olha que interessante.
Versículo 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. 18, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso você disse com verdade. Aquela mulher, ela achava que ela de repente seria feliz no amor. Vamos usar aqui o exemplo dela, mas poderíamos colocar vários exemplos. Então ela de repente casou a primeira vez, não foi feliz. Dentro da mentalidade que ela tinha de felicidade, do conceito dela de felicidade. Aí ela casou pela segunda, também não foi feliz. Aí ela casou pela terceira, também não foi feliz. Ela casou pela quarta vez, também não foi. Ela casou pela quinta, não foi feliz. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu não preciso ser profeta para saber que há pessoas aqui essa noite, e telespectadores também, que estão buscando a felicidade em alguma coisa. Quantas pessoas se autoafirmando na internet, eu vou tirar uma foto, vou tirar uma selfie, e vou ver quantas curtidas eu vou ganhar, e isso vai alimentar, né, o meu egocentrismo, ou seja, isso vai me trazer felicidade, mas aquela felicidade é momentânea, não é? Parece que as pessoas estão felizes, mas elas estão vazias, destruídas por dentro. Eu vou fazer uma viagem, de repente eu vou nessa viagem ser feliz, vou reencontrar a minha alegria, mas o vazio continua lá. Eu vou trocar de esposa, porque meu casamento já não é mais a mesma coisa, eu sou infeliz, mas o vazio vai continuar. Eu vou mudar de emprego, mas o vazio continua. Eu vou comprar um carro novo, mas o vazio continua. Vou comprar uma casa nova, vou fazer uma tatuagem. Deixa eu ver se qualquer coisa para ver se sai esse vazio, se vem a verdadeira alegria. Uma vez eu entrei aqui nessa igreja, num culto de domingo. Foi a primeira vez que eu vi o pastor Milani pregando. E nunca saiu da minha mente o que ele disse. Que nesse mundo nós teremos apenas lampejos de alegria. E eu quero dizer uma coisa para você, de alguém que viveu isso, meu amigo e minha amiga. Porque sabe sabe qual é a palavra para resumir a situação dessa mulher? E de tudo que eu falei aqui como exemplo, insatisfação. Porque quando nós não estamos plenos em Jesus, nós nunca estamos satisfeitos de verdade. Porque só Ele pode nos dar a verdadeira alegria. E é por isso que as pessoas estão se autoafirmando nas redes sociais, porque querem buscar preencher um vazio que nunca consegue, beber de uma água que nunca mata a sede. Quando aquilo que mataria a sede dela era estar em momentos a sós com Cristo, em momentos de intimidade com Deus. Não é uma tatuagem que vai te fazer feliz agora. Não é uma viagem nova que vai te fazer feliz. Não é um novo emprego que vai te fazer feliz. Não é trocar de relacionamento que vai te fazer feliz. Mas eu desafio qualquer pessoa que ir a Jesus e ser feliz nele, bebendo da água que mata a sede de verdade. Eu desafio. Eu duvido que essa pessoa não vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque quando nós estamos felizes e somos plenos em Jesus, quando a sua graça nos basta, isso vai refletir no nosso casamento, porque nós vamos amar de verdade a nossa esposa, o nosso cônjuge. Nós vamos estar felizes no nosso emprego. Nós vamos estar felizes com a roupa que nós temos, com o carro que nós temos, com a casa que nós temos. Claro que nós estamos neste mundo e nós buscamos, não é? Buscamos melhorar situações, mas não significa que todas as nossas expectativas serão supridas. Porque Jesus é o único que pode suprir as expectativas mais profundas da natureza humana. Jesus, então, primeiro ele revela nosso caráter. Passe a orar a partir de hoje assim: Senhor, revele meu caráter. Ande com Jesus, conversando com Ele, se possível falando com Ele, de maneira que você se ouça.
Não precisa todo mundo ouvir, né? Agora, se não der mesmo, fala em pensamento. Mas começa a fazer esse teste, vai conversando com Jesus. Senhor Jesus, revele meu caráter. O dia inteiro. Senhor Jesus, ajude-me a enxergar a malignidade do pecado. Começa a levantar nas madrugadas. Aos pés de Jesus, passando momentos de qualidade com Ele. Porque pela arte da contemplação, nós somos o quê? Transformados. E eu tenho certeza absoluta que se as pessoas passassem momentos a sós com Cristo, praticando a arte da contemplação, milhares de pessoas teriam cura espiritual. As pessoas não iam precisar buscar em coisas preencher um vazio que nunca será preenchido, porque elas estariam satisfeitas em Jesus. E aí no versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta, né? Então para ela sair daquele sentimento de culpa, olha, começou a bater um papo, né? um papo teológico com Jesus, olha, vejo que o Senhor é profeta, né? Aí no versículo 20, nossos pais, ela dizendo, adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Só um detalhe, sabe por que aquela mulher foi meio-dia, no horário bem provável? Porque ela era ridicularizada pela sociedade, porque ela havia sido casada várias vezes. Então não era todo mundo que queria ficar perto dela, por isso que ela foi naquele horário improvável e sozinha. Mas agora um judeu conversando com ela, uma pecadora, com sentimento de culpa. Mas aí, né, como os samaritanos eles foram rejeitados, de ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém na época de Esdras, eles ficaram com muita mágoa dos judeus, foi daí que surgiu a rixa entre essas duas classes. E aí eles fizeram um outro templo, né, no Monte Gerizim, que inclusive esse monte foi destruído. Então eles tinham muita raiva dos judeus, os judeus tinham muita raiva deles. E ela perguntou, né, sobre isso. No versículo 20 novamente, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus com aquela voz suave de novo. Mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus, ou seja, o Messias viria dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas, Deus, Ele está procurando, como no programa de intimidade com Deus, a primeira bem-aventurança, Mateus 5, bem-aventurados os humildes, do quê? De espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque sabe aonde está a igreja de Jesus de verdade? Não é só quando você veio aqui. Quando você veio aqui no templo. E aí você acha que você é um grande adorador. Mas quando você sai daqui e você vai lá no seu momento, a sós com Cristo, e quando você está de joelho ali, o teu caráter é revelado de verdade. E quando eu falo teu, é um modo de se dizer, ok? Porque está sendo falado para mim também, o principal, o mais pecador de todos aqui. Porque Jesus ali, Ele está vendo as motivações verdadeiras do coração. E para não nos delongarmos, porque eu quero contar ainda um testemunho, eu não quero passar do horário lá. Tá? Possa ser que eu não leia todos os demais versículos, então eu vou mencionar o restante da história e depois você vai conferir na sua casa. O restante de João capítulo 4. Deus quer que nós adoremos em espírito e em verdade. Aquela mulher, mas antes de continuar,
quando no versículo 21, né, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Continuando. Vós adorais o que não sabeis, né? Já lemos. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Aí vem, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, porque ela de repente pensou: será que esse é o Cristo? Será que é esse que tem uma palavra para livrar-me desses fardos de culpa, de tristeza? Será que é esse que vai matar a minha sede mesmo? Não é? A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus, com aquela voz mansa novamente, né? Eu sou. Eu que falo contigo. Daqui para frente eu só vou citar o restante agora. E ela então, como num flash, assim como num relâmpago, um insight que deu na mente dela, ela saiu correndo, deixou até o jarro de água lá. Não queria nem saber mais da água. E ela correu, foi lá para o povo dela e disse: olha, vem aqui, eu conheci uma pessoa assim, né, só pode ser o Cristo. Tem um texto na Bíblia que diz assim: não temeis aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Sabe o que está querendo dizer isso? Depois que eu comecei a praticar os momentos a sós com Cristo, esse texto se tornou mais significativo para mim. Intelecto. Porque Deus criou você e eu, e essa mulher também, para revelar atributos do caráter de Deus. Se você crê, diga amém. Amém? Vocês não crêem, não? Eu vi fraco aqui. Diga amém se você crê. Cada um de nós aqui fomos criados para revelar atributos do caráter de Deus. Intelecto, é através disso que isso é trabalhado, para nós sermos espetáculo para o mundo. Amém? E quando diz ali, ó, temei aquele que faça perecer tanto um quanto o outro, olha que coisa terrível. Pelo amor de Deus, que isso não aconteça com você. Você pode revelar vários atributos do caráter de Deus, ser uma bênção na vida de muitas pessoas, mas de repente um pecado que você acariciar até o fim da tua vida, impedirá de você viver na presença de Deus, porque na presença de Deus Ele é fogo consumidor, e onde tem pecado é como se fosse combustível, e aí pega fogo, né? Nem nós mesmos gostaríamos de viver na presença dEle. Nós mesmos não iríamos querer isso. Então, olha que coisa. Tanto aquilo que você fez de bom será destruído juntamente com aquilo que você acariciou como pecado. Por isso que fala: temei aquele que pode destruir o corpo e a alma, o intelecto. Porque quando as pessoas ressuscitarem, elas não irão ressuscitar com as mesmas disposições, não é isso? Que elas levaram consigo para a sepultura. E para caminhar então para a reta final, os discípulos depois chegaram, aí viram Jesus. Certamente o rosto de Cristo brilhava. Ele tinha até esquecido que ele estava com fome e com sede. Porque sabe qual era a comida, a bebida dele? Qual era? Fazer a vontade do Pai. Os discípulos chegaram: mestre, e aí, você não vai comer, não vai beber? Aí depois Jesus falou assim: e aí, vocês nos disseram que... né? Em relação à questão da pregação do Evangelho, né, das searas estarem, né? Ou seja, vai demorar ainda para a colheita. Eu digo para vocês que a colheita está acontecendo agora. Por quê? Porque aquela mulher veio correndo com um monte de gente para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Amém? E quando eles ouviram, eles disseram assim: hoje nós sabemos que isso é verdade, tanto pelo que você falou, por aquilo que nós ouvimos. E eles rogaram que ele passasse ainda alguns dias ali. Coisa que os judeus, lá no começo, lembra do começo da história? Não iam aceitar. Nesses últimos dias de dificuldade, que nós estamos caminhando para isso, possa ser que você e eu passemos até fome.
Mas os melhores dias estão por vir na sua vida. Sabe qual vai ser esses melhores dias? Estar aos pés de Jesus, amém? Os melhores dias estão por vir, porque você estará com Jesus. Ele diz para você: eu sou o teu pão, eu sou a tua água. Você vai jorrar para a vida eterna. O seu rosto vai brilhar. Ou seja, você terá, resumindo, a cereja do bolo, antes de eu entrar num testemunho rápido, você terá agora uma vida de satisfação. É impossível uma pessoa ter intimidade com Deus através de momentos a sós com Cristo. É impossível ela não ser feliz nessa vida, mesmo que venham as dificuldades. E Jesus passou por isso. Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu amigo e minha amiga, esse que vos fala, um dia também viveu uma vida de insatisfação. Não dá para contar tudo agora. Você que já viu intimidade com Deus, você deve ter ouvido o testemunho e a vigília também, que tivemos. Está tudo lá na página da igreja, 10 passos para se ter intimidade genuína com Deus, e a vigília também, que foi o final, E eu era uma pessoa insatisfeita. Sempre buscava algo a mais, mesmo na pregação do evangelho, não tinha momentos de oração, não tinha momentos de intimidade. Pegava a minha Bíblia só na hora de dar estudo bíblico, pegava a minha Bíblia só na hora de ir lá no programa da rádio, para aqueles que acompanharam na época, para dar o estudo. Era só algo intelectual, pragmático, formal, vazio por dentro. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Era o que eu podia dar, eu não tinha nada para dar. E isso refletia no meu amor para com a minha família, nos meus relacionamentos pessoais, espírito irritadiço, impaciência, insatisfação. E de 2015 para cá, comecei a passar pela maior prova da minha vida. E através dessa prova doída, Deus revelou meu caráter. E eu comecei a enxergar a malignidade do pecado. E nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, comecei a encontrar respostas para aquilo que eu vinha procurando. Ali estava a água da vida, mas faltava alguma coisa ainda. Eu estou resumindo aqui do resumo, tá, gente? Faltava ainda alguma coisa, tinha um vazio. Eu lembro uma vez que eu fui pregar num domingo como esse, em uma igreja nossa, ali perto do Grajaú, e eu estava tão quebrado, tão vazio, triste, sabe, quando falta alguma coisa assim, eu fui chorando pregar, preguei sobre as bem-aventuranças, inclusive. E quando cheguei lá, eu lembro que eu ia chorando, conversando, gritando com Deus: Senhor, só o Senhor sabe o quanto está difícil para eu ir pregar hoje a Tua palavra, me socorre. Hoje eu entendo que ali, Ele começou a ouvir meu clamor, e eu preguei, quebrado, arrebentado por dentro. Terminou a pregação, liguei para um amigo meu, para ver se ele me dava uma palavra de consolo. Lembra que eu falei? Só Jesus satisfaz. Mas não deu, não foi, Aí liguei para uma amiga minha, muito amiga minha. Ela: Alexandre, vem aqui esse fim de semana, está na Praia Grande. Estou aqui, está tendo um evangelismo aqui, vai ter um programa aqui, Momentos a Sós com Cristo, Intimidade com Deus. Vai ter uma vigília. Eu já pensei: vigília, olha a cabeça. Aquele que orava 5 minutinhos ali na bacia das almas, a gente ora, coçando a cabeça, sabe? Não vem hora de acabar, não tem assunto. Parece que a oração não passa do teto, não é? A gente entra vazio e sai vazio. Mas eu fui lá, vamos lá, pelo menos lá eu vou conversar com alguém, com as pessoas e tal. Aí fui lá, chegou no sábado pela manhã, o programa começava na quarta-feira, eu peguei do sábado em diante só. A oradora pregou um sermão maravilhoso. Parecia que a luz de Cristo brilhava no rosto daquela moça. Eu comentei no final com a minha amiga: olha, nunca vi uma pregação tão poderosa, de tantos anos de cristão. Aí ela disse: é porque você não viu os testemunhos. Mas vai ter a vigília hoje. A vigília, aquele negócio da vigília na cabeça. E outra, traz uma almofadinha. Eu falei: o quê? De joelho? Das 2 às 6, direto, orando. Olha a cabeça. Aí ela: não faça pergunta mais, Alexandre, vai dormir cedo porque a vigília começa 2 da manhã. 2 da manhã ainda, eu não consigo. Eu acordo 5 da manhã para trabalhar 6 cansado.
Mas tudo bem, eu pensei assim, porque o que acontece? Era na Praia Grande. Minha mãe tem uma casa em Itanhaém. Minha mãe está assistindo. Um beijo, mãe, te amo. Ela está assistindo a live lá. Ela tem uma casa em Itanhaém. Se um dia alguém quiser alugar, tá? Aí eu fui para Itanhaém descansar, né? Aí eu pensei assim, eu vou lá para Itanhaém, né? Que é perto de Praia Grande, só que eu vou chegar 1 hora depois. Eu vou cabular 1 hora de vigília. Eu não vou ficar das 2 às 6 da manhã, nada. Eu não consigo orar nem 5 minutos, não tenho comunhão. Cheguei 3 horas. Fui obstinado, cheguei às 3 horas, mas olha como Deus é amoroso, né? Mas você vai ver, você vai chegar atrasado, mas eu vou te laçar, eu vou te pegar. Aí cheguei lá, fiquei no meu cantinho, e eram orientações e 20 minutos de oração. Para cada orientação, 20 minutos. Aí na primeira leva de 20, eu falei, gente, o que eu vou falar em 20 minutos? Não dá, mas tem que ir, né? Eu estou aqui, vamos lá. Ajoelhei, e Senhor e tal, eu comecei. E quando tocava a música, breve virá, breve, Jesus voltará, tinha que voltar para o lugar. Eu não via a hora de tocar a música, né? Tomara que toca logo essa música, né? Tocou, beleza, né? Foi. Terminou os primeiros 20 minutos. Mas vai até às 6, né? Agora está aqui, tem que ir. Aí veio mais 20. Opa, consegui mais 20, que legal. Puxa vida, nunca passei por isso. Nunca conversei tanto com Deus, né? Aí veio mais 20. E veio mais outros 20. E mais. E quando estava amanhecendo, eu lembro que o orador disse, olha, agora é horário crítico. Se der sono, você troca de posição. E sei lá, se você estava virado para a parede, porque é momentos a sós, cada um ia para um canto isolado, né? E eu ia para o meu cantinho lá. Aí eu virei, comecei a olhar para o céu, orando assim, com o olho aberto, orando. E lágrimas desciam dos meus olhos. O que Deus estava fazendo comigo? Me curando, amém? Pela arte da contemplação, porque eu passei naquela noite momentos de qualidade com Jesus. A mulher samaritana passou momentos a sós com Cristo aqui, amém? E aí, eu muito feliz, teve o desejum, nos separamos ali em salas, testemunhos, né? Eu emocionado, a oradora olhava assim para mim, quando a pessoa, ela é cheia do Espírito Santo dela, tem uma sensibilidade, né? De alguém que tem alguém aqui que tem que testemunhar, né? Mas eu não testemunhava, eu ficava só ali duro ouvindo, né? Aí voltei para Itanhaém de novo. Porque às 4 da tarde ia até a parte final. E agora? Será que eu voltei pensando, vou cabular? Não, eu não vejo a hora que chega 4 horas. Está acontecendo algo tremendo comigo, Senhor, nunca passei por isso. Aí que entra em cena, escute o que eu vou te dizer. O diabo não teme o que você prega, ele teme o que você vem a ser. Ele sabe o que ele faz com você hoje? E aí, não vai para a igreja? Está atrasado. O diabo faz isso com a gente. E aí, está atrasado, meu. Não vai para a igreja pregar? Não vai abrir a lição na escola sabatina? E aí, não vai cantar? Porque ele sabe que muitas vezes nós fazemos isso. Só intelectualmente, formalmente, mas nós somos vazios, ele dá risada na nossa cara. Mas quando ele sabe que a gente está vivendo a alegria do Evangelho, então ele fica com ódio. Ele sabe o que aconteceu? Naquele momento eu comecei a ter uma sensibilidade muito grande de perceber isso. Quando eu fui abrir o cadeado, o que aconteceu? A chave quebrou. Se fosse antigamente, o que eu falei no começo do sermão? Que eu era o quê? Um homem de espírito irritadiço. Eu ia reclamar, eu ia murmurar, eu ia xingar. Pela primeira vez eu me mantive calmo. E aquela voz na minha mente suave. Não xinga. Vai lá e abre a gaveta. Abri a gaveta. Mas e aí? Aí tinha uma tesoura, mas Senhor, como é que eu vou abrir com essa tesoura? Vai lá, vai com essa tesoura mesmo. Aí não tinha como abrir, abri ali, foi na pontinha ali, deu um cliquezinho, abriu o cadeado. Quando abriu, eu dei um glória a Deus, eu lembro. Glória a Deus, Senhor. Satanás, você nunca mais vai fazer com que eu continue sendo como eu era antes. E fui lá, ouvi a última parte, né? Aprendemos na última parte como meditar na palavra de Deus. Eu estou resumindo o tempo lá, olha, já me quebrou o tempo lá, mas vamos lá, estou acabando. Aí fui lá. Quando terminou, eu não testemunhei, mas fui embora. Eu apertei a mão da pregadora e eu falei, a luz de Cristo brilha no teu ser. Entrei no meu carro. Quando eu estava subindo a Serra da Imigrantes. Preste bem atenção agora, porque a gente vai terminar. Quando eu coloquei uma música. E aquela música dizia tudo o que aconteceu comigo no passado. Dizia assim, Senhor, eu te amo,
mas agora não tenho tempo para ti. Volta depois. E na mesma letra, na segunda estrofe diz: Senhor, eu te amo, ajude-me a dar tempo de qualidade para ti, porque verão em mim a luz de Cristo, e aí virão a ti também. Eu desabei no choro naquele momento. Comecei a chorar. E como numa visão panorâmica, minha vida começou a passar diante de mim, eu comecei a chorar. E como meu carro é automático, o que eu fazia? Se ficava muito o carro aqui, eu só com uma mão, né? Automático, então eu punha a mão no rosto, né? A outra mão no rosto, né? Para ninguém me ver chorando. Se era do outro lado, tentava cobrir. Aí presta atenção. Olha só o que aconteceu. Em nome de Jesus eu estou dizendo isso para você. Ele sabe que é verdade o que eu estou falando. Veio aquela voz suave, lá na minha mente. Espero que eu não chore aqui. E disse assim: eu te amo. Eu sei quem você é. Só eu conheço você. Como você é. Só eu sei te entender. Ninguém mais te entende como eu te entendo. E de agora em diante, você é meu. E uma grande paz invadiu o meu ser. E de lá para cá, não me considero mais um pregador, mas um testemunhador desse amor de Cristo. E eu vim hoje aqui, com o maior intuito de todos, de que você saísse daqui, bebendo desta água, matando esta sede, para que o vazio nunca mais exista na sua vida. E eu desafio você, antes da música final, queria que vocês louvassem a Deus com aquele último hino, o mesmo, tá? O mesmo, nós vamos terminar com esse hino. Agora, já pode até vir. O desafio que eu faço é o seguinte, telespectador, vocês que estão aqui, a partir de hoje, eu sempre recomendo o que for o melhor, mas faça da maneira que você achar que dá. Se possível for, 3 da manhã, pelo menos 20 minutos, 3 da manhã, levante-se, ajoelhe, se for possível de joelho também. Se não for possível 3 da manhã, pelo menos na primeira hora do dia, a primeira coisa do dia, se não for possível de joelho, da forma que der. Ore a Deus, não só pedindo, não só agradecendo, você deve pedir, deve agradecer, mas comece agora a falar com Jesus, amém? Conta tudo para Ele, tudo que está no seu coração. Ao longo do dia, passe conversando com Ele, tudo. Vai contando tudo para Ele. Vai conversando em voz alta, como se você mesmo se ouvisse. E sempre no final do dia, mais 20 minutinhos, agradeça a Deus pelas vitórias que Ele vai começar a dar para você. Comece a fazer isso. Sua vida nunca mais será a mesma. Você será cheio do Espírito Santo. Você entrará nos barzinhos. Eu vindo da minha mãe agora há pouco, antes, finalizando definitivamente, eu vindo da minha mãe agora, passei em frente a um barzinho, muita gente ali, e eu pensei, Senhor, eu quero entrar um dia ali e dar uma revista de oração para cada uma dessas pessoas, um livreto que fala do amor de Deus para cada uma delas, porque eu sei, Senhor, que muitas lá estão vazias, e quando você estiver vivendo intimidade com Deus, você vai estar cheio de intrepidez, porque você sairá como tocha de fogo para anunciar o amor de Jesus, porque você foi criado para mudar vidas, para revelar atributos do caráter de Deus. Depois que eles terminarem, vou fazer uma oração breve e rápida, entregando então este culto. Converse com Jesus enquanto eles louvam a Deus agora. Eu estava preso, condenado, e a sentença era morte vil. Visitou-me então na minha dor,
Que desejo é o meu agora, de encontrar o meu amigo ali, onde a morte então as suas forças findarão e o mal terá seu fim. E então verei alegremente ao que a vida deu na cruz por mim, sem querer olhar pra nenhum lado, hei de abraçá-lo. Amém. Que Deus seja louvado e que Ele realmente preencha o vazio da nossa alma. Amém? Para que nós saiamos com o rosto iluminado, cheio de santa consagração, porque Jesus vem e ninguém pode dar o que não tem, mas se estivermos cheios dele, vamos abalar este mundo. Amém? E Jesus virá em breve nas nuvens dos céus. Vamos orar neste momento. Guarde esta fé, confie, fiquem em pé os que estão aqui e os que estão em casa, da forma que for mais interessante, fiquem à vontade e vamos orar ao Senhor. Pai querido e bondoso Deus, faça de nós verdadeiras fontes de água da vida, que jorrem para a vida eterna, Senhor, porque se o Senhor viver em nós, em toda a plenitude, nós sacudiremos este mundo pelo Teu poder. E o Senhor está esperando, Pai, o Senhor está esperando nós permitirmos que o Senhor aperte aquele botão de start para enviar os anjos poderosos para estar conosco e para nos auxiliar, para mudarmos vidas, Papai, porque nós somos criados para revelar atributos do Seu caráter, e as pessoas que estão lá fora, Pai querido, elas foram criadas também para revelar esses atributos, mas elas estão esperando que alguém leve a elas uma palavra de conforto, e essa palavra é Jesus, e só nele podemos ter a verdadeira alegria. E quando temos essa alegria, quando temos essa satisfação, tudo vai bem na nossa vida. Terminando esta oração, Pai, a partir de hoje, nos acorde na madrugada. Quando a gente acordar, Senhor, se possível for, que a gente ouça aquela voz mansa: vem meu filho, vem minha filha, eu te amo, vem conversar comigo. Ó Pai amado, que a gente não se auto-sabote, para que o inimigo não tenha poder, e que ao longo do dia passemos conversando contigo, e à noite agradecendo. Nossa vida, Pai, nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza que um dia todos aqui e telespectadores vão testemunhar do que mudou na vida de cada um. Em nome de Jesus nós te rogamos, nos dê uma feliz semana, uma semana de alegria, de felicidade em Ti. Em nome de Jesus, através desse sangue poderoso, pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos os telespectadores, Deus abençoe a todos os presentes. Jesus ama muito cada um de vocês. Vão na paz, uma feliz semana.